Você já se perguntou se o fundo imobiliário BCFF11 é o próximo grande investimento para sua carteira? Neste vídeo, mergulharemos fundo para descobrir se vale a pena o estudo do fundo para uma carteira de investimentos ou não. Analisaremos meticulosamente o último relatório, desvendando todos os detalhes e indicadores-chave para ajudá-lo a tomar a melhor decisão financeira. Com insights atualizados e uma abordagem estratégica, vamos explorar as perspectivas de crescimento, os rendimentos e os riscos associados ao BCFF11. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Sobre o objetivo do BCFF11, temos que o propósito central do Fundo de Fundos Imobiliários reside na aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, juntamente com certificados de recebíveis imobiliários, CRI, letras hipotecárias, LH, e letras de crédito imobiliário, LCI. Nas principais características, temos que o fundo é veterano, tendo seu início em janeiro de 2010. A administração e custódia é feita pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A gestão é feita pela BTG Pactual Gestora de Recursos Limitada. Possui taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre PL ou valor de mercado. Possui taxa de administração de 0,15% ao ano sobre PL ou valor de mercado. Não possui taxa de performance. Possui 10 emissões. 204.491.024 cotas, após split de cotas de 1:8, conforme fato relevante de 23 de novembro de 2023. Possui código de negociação BCFF11. É um fundo de prazo indeterminado e tem como público-alvo os investidores em geral. Sobre os pagamentos, veremos mais à frente, mas o relatório já mostra que a database é sempre no 5º dia útil e pagamento no 10º dia útil. Com o mês referência de março de 2024, teve rendimento de um pouco mais de 7 centavos por cota, pagos no dia 12 de abril. O fundo imobiliário tem o compromisso de repassar aos seus investidores pelo menos 95% do lucro obtido, calculado conforme o regime de caixa. Esses ganhos são distribuídos aos cotistas mensalmente, até o 10º dia útil do mês seguinte à obtenção da receita, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Em destaques financeiros, temos que o valor de mercado é de 1,84 bilhão de reais, tendo como base o valor de cota de R$ 9,15. Possui valor patrimonial de 1,96 bilhão de reais, com cota base de R$ 9,73. O rendimento mensal foi de pouco mais de 7 centavos. O dividend yield anualizado é de 10,1%. Possui 350.190 investidores. 76 fundos imobiliários em carteira. Possui 16 CRIs. Possui liquidez de próximo de 3 milhões por dia de negociação na Bolsa de Valores. Possui 97% de portfólio alocado e obteve no total um retorno de 31,4% nos últimos 12 meses, ganhando do IFIX, que obteve 23,2%. Em mensagem aos investidores, o relatório informa que em março de 2024, o BCFF entregou aos seus investidores um dividendo de 7,7 centavos por cota, marcando um aumento de 6,2% em relação ao mês anterior. Esse valor se traduz em um retorno de dividendos de 10,1% ao ano, considerando o preço de fechamento das cotas no final do mês. É digno de nota o desempenho total do BCFF nos últimos 12 meses, alcançando 31,4%, levando em conta tanto a distribuição de rendimentos quanto a variação no preço das cotas, em comparação com o ganho de 23,2% do IFIX no mesmo período. Em março, assistimos à continuação do movimento de abertura moderada nos yields dos tesouros, que teve início em janeiro. Esse movimento foi impulsionado principalmente por indicadores de inflação e mercado de trabalho mais robustos do que o previsto, alimentando a especulação de que o Federal Reserve não começaria a cortar as taxas de juros em maio, possivelmente adiando esse movimento para o segundo semestre de 2024. Apesar da movimentação das taxas de juros nos Estados Unidos, o mercado de ações continuou em alta durante o mês, alcançando novamente seu pico histórico, impulsionado pelo setor de tecnologia. No Brasil,
Os indicadores econômicos superaram as expectativas em janeiro, destacando um crescimento de 2%. Diversos setores, como as vendas no varejo, o comércio mensal e os serviços mensais, além da criação de empregos, apresentaram resultados surpreendentes. Esse impulso econômico resiliente pode ser atribuído à retomada do crédito, à redução da inadimplência, ao aumento da renda salarial e aos gastos governamentais. Entretanto, o destaque foi a decisão do Banco Central do Brasil de retirar a indicação de um corte de 50 pontos base em 2 reuniões futuras, visando maior flexibilidade. O comitê indicou apenas mais um corte de 50 pontos base, mantendo sua perspectiva de trajetória e taxa de juros terminal inalterada. Isso permite que, apesar dos recentes dados negativos de inflação, o BC realize cortes mais acentuados, visando uma taxa terminal próxima a 9,5%. No entanto, diante da inflação acima do esperado em março, IPCA 15, será necessário que os próximos índices de inflação mostrem uma moderação, especialmente nos setores de serviços, e que o Fed inicie um ciclo de corte de juros para que o Banco Central brasileiro mantenha o ritmo de corte de 50 pontos base. Caso contrário, pode haver uma redução para 25 pontos base. Apesar das incertezas de curto prazo relacionadas ao cenário político, existe uma janela de oportunidade para adquirir ativos imobiliários a preços atraentes, com taxas de retorno reais acima da média histórica. Nesse contexto, é crucial acompanhar de perto tanto o panorama macroeconômico quanto a análise específica de cada nicho imobiliário. Na seção do investidor, em Price to Book, preço sobre valor patrimonial, onde o Price to Book é uma métrica que compara o preço de mercado de uma cota do fundo com o seu valor patrimonial, temos que ao final de março de 2024, o BCFF estava sendo negociado com um desconto patrimonial de 6,3%. No entanto, se aplicarmos o conceito de duplo desconto, que leva em conta o valor patrimonial dos fundos de investimento imobiliário nos quais o fundo investe, esse desconto atinge 12,7%. O Funds from Operations, FFO, é uma medida fundamental para avaliar o desempenho de um fundo de investimento imobiliário. Esse valor representa o resultado operacional líquido do portfólio, ou seja, o rendimento teórico do fundo no mês excluindo os resultados das negociações de cotas no mercado secundário, conhecido como ganho de capital. Nos relatórios mais recentes do BCFF, temos destacado como o FFO seu resultado recorrente tem ganhado maior destaque na distribuição mensal do fundo. Esse aumento é atribuído à melhoria no desempenho de distribuição dos fundos que compõem a carteira do BCFF, assim como as estratégias de movimentação do portfólio. Nos últimos trimestres, o FFO do fundo tem superado sua distribuição mensal, proporcionando uma camada adicional de segurança aos investidores. Embora os ganhos de capital representem apenas 2% do resultado gerado no último semestre, uma proporção consideravelmente menor do que em semestres anteriores a 2021, espera-se que esse percentual recupere sua relevância à medida que o mercado demonstre resultados positivos com o achatamento da curva de juros. Em seção do investidor, análise das principais posições BCFF 57% do portfólio, temos que os fundos CNIP, IRIM e BTCI têm um papel fundamental como salvaguarda contra riscos no portfólio do BCFF. Com 82% dos ativos do fundo ligados à inflação, juntos, oferecem uma dupla vantagem: proteção do capital e potencial de retorno atrativo. Considerando o Price to Book, PTB, a taxa implícita é de IPCA mais 8,4% e CDI mais 3,9%. O destaque vai para o BTCI, a maior posição no portfólio do BCFF. Nos últimos 12 meses, registrou um retorno de 26,5%, com um dividend yield corrente superior a 11,5% ao ano. BTHI 11 se destaca no portfólio do BCFF desde seu investimento em 2023. Já proporcionou um retorno total de 45,3% e apresenta um yield on cost superior a 37,9% ao ano. O CRI Martin Brauer é um caso originado e estruturado pela gestão do BTG Pactual e ancorado pelo BCFF. Financiou a aquisição e expansão de um galpão refrigerado AAA, em Guarulhos, São Paulo, oferecendo rentabilidade de IPCA mais 9,05% ao ano e LTV de 65%. O BPML 11 realizou a venda de um ativo em 2023, desbloqueando valor e reduzindo a alavancagem. Estima-se que o dividend yield do fundo seja superior a 12,8% ao ano após essa transação, superando seus pares. Nos últimos 12 meses, o BPML apresentou um retorno total de 70%. Os fundos EZTB e REP detêm 60% de participação na EZ Tower, um ativo AAA, na região da Chucrizaidan em São Paulo, SP. Com a retomada do setor corporativo,
o ativo tem potencial de desbloqueio de valor no médio prazo. O VTLT11 viu o BCFF aumentar sua posição no fundo em 2023, agora possuindo mais de um terço de suas cotas. Oferece um rendimento superior a 11,6% ao ano e tem potencial de desbloqueio de valor no curto e médio prazo. Em seção do investidor, principais estratégias do fundo, é onde as oportunidades e estratégias mencionadas são fundamentadas em análises realizadas pela equipe gestora do fundo. No entanto, é importante ressaltar que tais informações não constituem garantia de rentabilidade futura. O fundo possui 47% locado no universo dos fundos de investimento imobiliário de certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. A participação no segmento permaneceu estável em comparação com o mês anterior. Com a recente estabilização da curva de juros nos últimos meses, as novas alocações foram direcionadas para ativos de alta qualidade indexados ao IPCA e fundos com maior correlação com a inflação. Em linha com a estratégia macroeconômica, os ativos IPCA+ estão sendo observados como potenciais oportunidades com o achatamento da curva de juros real, especialmente aqueles de longa duração. Conforme ressaltado nos relatórios recentes, a atual exposição aos CRIs e fundos de CRI no portfólio do fundo atingiu o nível mais alto dos últimos 4 anos. Isso reflete a estratégia de investimentos em ativos vinculados ao CDI de curta duração e na aquisição de cotas de fundos imobiliários com descontos. Com a estabilização da taxa de juros, o BCFF poderá considerar a migração para outros segmentos e classes de ativos, buscando capturar um potencial de retorno mais elevado. Dada a recente alta nos juros longos, NTNB, e o desempenho pouco atrativo do IFIX neste ano, o que dificultou as operações de ganho de capital, os CRIs continuam desempenhando um papel fundamental na manutenção da resiliência na geração de resultados do fundo. 22% está no segmento de lajes corporativas, onde a participação no portfólio permaneceu estável em comparação com o mês anterior. A alocação do BCFF é predominantemente composta pela participação no EZTB e Reprime, ambos com participação na EZ Tower, um ativo AAA localizado em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Apesar dos possíveis impactos da Covid nos espaços de escritórios, a estratégia do fundo se baseia na alocação em ativos de alta qualidade e localização privilegiada, que historicamente têm demonstrado resiliência ao longo dos ciclos imobiliários. 11% está no segmento de contratos atípicos, onde a participação no portfólio permaneceu estável em relação ao mês anterior. O fundo continua seguindo sua estratégia de alocar recursos em portfólios com excelente localização e contratos de locação de baixo risco de crédito. Os fundos com contratos de locação atípicos geralmente têm penalidades mais elevadas em caso de rescisão pelo locatário, o que proporciona uma maior segurança na manutenção da taxa de ocupação dos imóveis. 6% está na participação no segmento de shoppings, onde permaneceu estável em comparação com o mês anterior. A posição de caixa aumentou em 1 ponto percentual em relação ao mês anterior, mantendo-se em um nível saudável de 3%, considerando que o fundo está alocado em 97%. Por fim, o fundo possui 11% relacionado a outros. Sobre o resultado, em março de 2024, o BCFF distribuiu aos seus cotistas um valor de pouco mais de 7 centavos por cota, registrando um aumento de 6,1% em relação ao mês anterior. Esse rendimento resultou em um dividend yield de 10,1%, considerando o preço de fechamento das cotas no final do mês. O resultado total desse período foi de 9 centavos por cota, refletindo um crescimento de 16% em comparação com a média de resultados gerados pelo BCFF ao longo de 2024. No decorrer deste mês, notamos uma maior rentabilidade dos fundos de investimento imobiliário de CRI, impulsionada pelo aumento pontual da inflação em fevereiro, 0,83%, o que beneficiou tanto a distribuição quanto os resultados dos CRIs investidos diretamente pelo BCFF. O portfólio relacionado a CRIs no BCFF representa aproximadamente 47% de seu patrimônio e é parte integrante da estratégia para oferecer resiliência ao fundo e proteção ao investidor durante períodos de maior volatilidade. Destaca-se também o ganho de capital obtido com a venda de posições no mercado secundário, particularmente na posição de BTLG11, quando o fundo alcançou um valor de mercado superior a R$ 107 por cota. Apesar da notável abertura das taxas de juros longas e da redução da taxa Selic, espera-se que as operações com ganho de capital desempenhem um papel mais significativo na composição final do resultado do BCFF.
Por fim, o fundo encerrou o mês com 36,7 milhões de reais em reservas distribuíveis, entre gerenciais e contingenciais, o que equivale a 18 centavos por cota, já considerando o desdobramento de 1 para 8 cotas. Em composição de rendimentos, temos que 1 centavo veio de rendimento financeiro, 1 centavo de renda de CRI, 1 centavo veio de ganho de capital, 7 centavos vieram de renda de fundos imobiliários. Fora isso, o fundo teve menos 1 centavo referente a despesas e menos 1 centavo proveniente de ajuste de IR referente a ganho de capital. Em portfólio, temos a distribuição de alocação dos 20 principais fundos do BCFF11. O segmento de atuação, que conta com 47% em fundos de CRIs, 22% em comercial, 11% em logística, 6% em shoppings, 4% em fundos de fundos, 5% em hotelaria e 3% em caixa. Em carteira de ativos, o fundo possui 86% em fundos imobiliários, 3% em renda fixa e 11% em CRIs. Nos indexadores dos CRIs, temos que 75% é IPCA mais 8,9%, 20% é CDI mais 2,3% e 5% é IGPM mais 7,3%. Sobre o imposto de renda, em 20 de janeiro de 2023, o BCFF informou ao mercado e aos cotistas que recebeu 2,4 milhões de reais devido à aprovação dos pedidos de restituição de imposto de renda sobre os lucros obtidos com a venda de cotas de fundos de investimento imobiliário, apurados entre os anos de 2019 e 2020. Até o momento, o BCFF acumulou um total de 6,3 milhões de reais provenientes desses pedidos de restituição de IR sobre os lucros obtidos com a venda de cotas de fundos imobiliários. Esse montante equivale a 3 centavos por cota, que serão incorporados à distribuição de resultados do fundo de acordo com a legislação vigente. Do lado, temos a cotação histórica em relação à liquidez do fundo, e mais abaixo, temos a rentabilidade do fundo em relação aos principais índices do mercado. Podemos observar que neste mês, o fundo superou os índices. Em demonstrações de resultados, temos que as receitas do fundo foram de pouco mais de 19,7 milhões, dos quais, pouco mais de 14,6 milhões foram provenientes dos rendimentos dos fundos imobiliários, pouco mais de 1,2 milhão vieram de ganho de capital, cerca de 367 mil reais vieram de renda fixa, cerca de 4,7 milhões vieram de CRIs. Já as despesas do fundo foram de cerca de 2,2 milhões, e 418 milhões foram despesas relacionadas ao imposto de renda. O resultado líquido pós-despesas foi de quase 18,6 milhões de reais, o que equivale a pouco mais de 7 centavos por cota. O BCFF11 está cotado até o momento de gravação deste vídeo em R$ 8,80, com um bom dividend yield de 9,63% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Quando as cotações aumentam, é natural que o resultado dessa divisão seja um percentual menor. E isso podemos ver na variação da cota, que está subindo cerca de 15%. O fundo tem liquidez de cerca de 2,90 milhões de reais e um P sobre VP de 0,91, indicando que está com um desconto de 9% em relação ao seu valor patrimonial. Este fundo imobiliário se destaca por diversos aspectos atrativos para investidores. Com um dividend yield próximo a 10% ao ano, demonstra uma capacidade consistente de gerar renda passiva. Sua estabilidade nos últimos anos é notável, refletindo uma gestão competente e uma estratégia bem definida. Além disso, a presença de uma reserva substancial e um desconto significativo em relação ao valor patrimonial, aproximadamente 9%, adicionam camadas de atratividade ao investimento. É importante ressaltar que esta análise não constitui uma recomendação de investimento, mas sim uma opinião sobre as características favoráveis deste fundo imobiliário. No entanto, diante do seu robusto dividend yield, estabilidade comprovada, reserva financeira saudável e desconto atraente em relação ao valor patrimonial, acredito que vale a pena dedicar tempo para estudar mais sobre este fundo. Uma análise minuciosa permitirá avaliar se ele se alinha aos objetivos e perfil de risco de sua carteira de investimentos. Se este vídeo contribuiu para o seu aprendizado, ficaríamos gratos se você deixasse seu like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para acompanhar nossos futuros conteúdos. Agradecemos pela sua atenção e esperamos vê-lo novamente em breve.